Eu nunca achei que fosse chegar num ponto em que o cheiro da comida jogada no lixo me rasgasse a alma, mas ali estava eu, encarando a lata cheia das minhas marmitas descartadas. Comida que eu tinha feito com as próprias mãos, pensando em sobreviver àquele inferno doméstico. Minha madrasta, Regina, sempre foi um veneno disfarçado de sorriso. Ela nunca escondeu o desprezo que tinha por mim, e isso ficou mais explícito depois que minha irmã gêmea, Juliana, entrou no quadro. Era como se eu tivesse deixado de existir. Toda a atenção, todo o carinho, todo o investimento da família, tudo para ela. Eu me tornei um fantasma em casa, uma sombra que só servia para ser ignorada ou usada como bode expiatório. O pior era que Juliana era tudo o que eu não era. Perfeita, sorridente, manipuladora na medida certa para fazer todo mundo acreditar que era a filha que meus pais sempre sonharam. E eu era a fracassada, a problema, a que não merecia sequer um olhar. Regina era a cúmplice perfeita para essa tortura silenciosa. Ela me humilhava de forma velada e às vezes, não tão velada assim. Me tratava como uma intrusa, uma usurpadora da casa que ela acreditava que era dela. Eu me segurava para não explodir, mas o medo, a solidão e o cansaço me esmagavam todo dia. No fundo, eu só queria que eles me vissem. Só queria que alguém lembrasse que eu existia. Foi numa dessas tardes que decidi fazer algo que nunca tinha feito: cozinhar para mim mesma. Não porque eu não tivesse direito à comida da casa, mas porque sabia que Regina, com toda sua maldade, acabaria jogando fora o que fosse meu. E era exatamente isso que aconteceu. Eu tinha preparado um arroz com legumes, um frango simples, mas que me custou tempo, esforço e, mais que isso, esperança. Quando voltei da faculdade, exausta, ouvi um barulho estranho na cozinha. A porta entreaberta denunciava a presença dela. Passei pela cozinha e vi. Regina estava com as mãos enfiadas na lata do lixo, jogando fora cada pedaço da minha comida. A raiva me queimou por dentro. Quis gritar, quis bater, quis fazer com que ela sentisse tudo o que eu sentia, mas fiquei imóvel, como se o mundo tivesse congelado ao meu redor. O porquê está fazendo isso? E consegui sussurrar, com a voz falhando. Ela me olhou com aquele sorriso cruel, olhos frios como gelo. Você não merece comer essa porcaria. Vai passar fome e aprender seu lugar aqui. Aquelas palavras foram como uma facada. Não era só a comida que ela estava destruindo, era minha dignidade, minha vontade de continuar. Eu queria sumir, mas a minha pior surpresa estava por vir. No dia seguinte, quando acordei, meu estômago roncava de fome, porque eu tinha passado a noite quase em claro, sentindo um nó apertar meu peito. Era uma mistura de medo e ansiedade, aquela sensação de que algo ruim ainda ia acontecer. Mal sabia eu que a karma estava prestes a se mostrar de um jeito brutal. Quando fui à cozinha, encontrei Regina caída no chão, pálida, suando frio, tremendo. Ela tinha desmaiado de fome literalmente. O choque tomou conta da casa. Meus pais entraram correndo, gritaram por socorro, mas eu fiquei ali parada, encarando o corpo dela, sentindo uma mistura de triunfo e culpa que me corroía por dentro. O que eu devia sentir? Alívio? Medo? Raiva? Eu queria ajudar, claro. Ninguém merece passar por aquilo, nem mesmo ela, apesar de tudo. Mas também sabia que aquela situação expunha toda a verdade daquela casa podre, onde a injustiça era a regra e o favoritismo uma sentença. Minha irmã Juliana, ao saber do ocorrido, nem se mexeu. Pelo contrário, ficou mais distante, mais fria, como se aquele episódio a fortalecesse ainda mais contra mim. Eu estava sozinha, mais do que nunca. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu não podia mais me permitir ser a vítima silenciosa. Não podia mais permitir que jogassem fora minha vida assim como jogavam fora minha comida. Eu tinha que lutar. Mas como lutar quando a própria família parece torcer contra você? Quando até o seu sangue prefere fechar os olhos para a sua dor? Nos dias que se seguiram, comecei a planejar minha redenção, minha reconstrução. Eu sabia que ia ser difícil, quase impossível, mas não queria mais ser a menina invisível. A dúvida que me corroía era: o que exatamente Regina estava escondendo ao agir assim? Será que aquele desmaio de fome foi mesmo só um acidente ou algo mais estava por trás disso? Enquanto eu tentava juntar os pedaços do que restava da minha alma, uma certeza me acompanhava: essa história ainda estava longe de acabar. Quando Regina desmaiou, uma avalanche silenciosa de pensamentos invadiu minha cabeça, me congelando no lugar. Ela, que sempre foi a carrasca da minha existência, agora dependia da ajuda que eu, sem dúvida, podia oferecer, se quisesse. E eu queria. Porque, no fundo, nenhuma crueldade justifica que a gente feche os olhos para o sofrimento humano. Mesmo quando esse sofrimento é infligido por alguém que tentou te destruir. Mas a casa inteira, que antes ignorava minha presença, se mobilizou por causa dela. Meus pais apareceram no meio da cozinha, rostos pálidos, aflitos, com aquele jeito urgente de quem tenta controlar uma situação que saiu do controle. Foi estranho, porque durante anos me ignoraram, como se eu fosse invisível. A ironia do momento não escapou a ninguém.
Você vai chamar o socorro, me ordenou meu pai, com a voz grave e quase trêmula, enquanto Regina ainda estava no chão, fraca e suada. Eu mal conseguia falar. Estava dividida entre ajudar, me sentir vingada por ver aquela mulher caída e imaginar o que aconteceria depois, quando a farsa se desmascarasse. Enquanto esperávamos a ambulância, comecei a olhar ao redor e reparei nas olheiras profundas da minha mãe, nos olhos vidrados do meu pai, na frieza calculada de Juliana, que não se aproximava, não fazia questão de se mostrar preocupada. E ali naquele instante ficou claro, ninguém estava realmente do meu lado naquela casa, e nem a madrasta doente era de fato parte da família. Todos ali estavam presos numa teia de interesses e aparências, e eu estava fora dela, como sempre. Depois que ela foi levada, o silêncio tomou conta da casa. Eu voltei para o meu quarto, aquele pequeno espaço onde dormia e chorava sozinha há anos. Eu precisava de um tempo para pensar, para tentar me reencontrar entre tanta confusão. Lembrei da minha comida no lixo, do desprezo, da solidão. Lembrei dos sussurros, dos olhares tortos, da rejeição que sentia todo dia da minha própria família. E principalmente, lembrei do vazio que eu carregava por ser a irmã rejeitada. Mas no fundo, uma chama pequenina de revolta começou a crescer. Eu não ia mais aceitar ser a vítima passiva dessa história. Comecei a pesquisar empregos, cursos, qualquer coisa que me tirasse daquela casa tóxica. Queria sair dali e provar para todos, e principalmente para mim mesma, que eu podia ser mais do que a sombra da Juliana. No entanto, o caminho para a liberdade não foi simples. Regina, mesmo hospitalizada, continuava manipulando os bastidores. Meu pai, que eu pensava que pudesse ser um aliado, se mostrava cada vez mais distante e submisso às ordens dela e de Juliana. Era como se eles formassem uma muralha que me empurrava para fora da casa, da vida, da história. Numa manhã, quando voltei da faculdade, encontrei minha mochila rasgada, meus livros espalhados pelo chão do meu quarto. A mensagem era clara, eles queriam que eu desistisse. Eu me senti esmagada, impotente, um grito preso na garganta. Mas a resistência nasceu ali. Foi naquela mesma semana que uma conversa inesperada mudou o curso da minha história. Eu estava na biblioteca da faculdade quando um grupo de colegas me chamou para um café. Eles sabiam das coisas ruins que aconteciam em casa, das histórias que eu tentava esconder. Não era fácil para mim abrir meu coração, mas algo naquele gesto simples de amizade me aqueceu. Contei um pouco do meu sofrimento, das humilhações, da rejeição, e ouvi deles palavras que eu nunca tinha ouvido em casa: apoio, incentivo, respeito. Foi a primeira vez que senti que eu não estava sozinha. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Quando Regina recebeu alta do hospital, ela voltou mais fria e calculista do que nunca. Sua presença era uma sombra que pairava ameaçadora, e eu sabia que ela estava preparando algo para me derrubar de vez. Naquela noite, quando a casa já estava em silêncio, ouvi um barulho estranho vindo da cozinha. Fui até lá, curiosa e receosa, e flagrei Juliana mexendo no armário onde eu guardava meus poucos pertences, documentos, um caderno onde escrevia meus planos, minhas angústias. Ela me lançou um olhar zombeteiro, como se estivesse celebrando uma vitória antecipada. Você nunca vai sair daqui, sussurrou, como se quisesse me enterrar viva. Foi ali que percebi que não era só Regina que queria me destruir. Juliana estava no mesmo jogo, jogando sujo, com raiva e inveja acumuladas. Eu precisava reagir, ou seria engolida por aquela família destruidora. Naquele dia, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Pedi demissão do meu estágio que não me valorizava, comecei a me inscrever para um curso noturno na cidade vizinha e com o pouco dinheiro que tinha, aluguei um pequeno quarto perto da faculdade. Eu sabia que não ia ser fácil, que eles iam tentar me sabotar, me derrubar, me fazer desistir, mas eu não podia mais esperar pela aprovação deles. Eu precisava me salvar. Só que a tentativa de reconstrução veio com um preço alto. Na primeira noite no meu novo quarto, senti um mal-estar terrível. Era como se uma sombra pesada estivesse me esmagando o peito. Eu vomitei tudo o que tinha comido e na fraqueza daquele momento pensei, será que estou fazendo a escolha certa? Quando acordei no chão, suando frio e quase sem forças, ouvi uma batida na porta. E Ariel, está tudo bem? A voz suave da minha amiga Carolina me chamou, abrindo a porta com cautela. Aquele momento foi o divisor de águas. Ali eu entendi que mesmo depois de tanta rejeição e sofrimento, ainda podia encontrar pessoas que me ajudassem a me reerguer. Mas eu sabia que essa batalha estava longe de terminar. Regina, Juliana, meus pais, todos estavam ali, prontos para tentar me enterrar viva. Eu só não sabia o quanto eles iriam longe para me destruir. Depois daquela noite no meu quarto novo, quando Carolina me encontrou caída, percebi que fugir de casa não significava escapar da guerra. Era só um outro campo de batalha. A sabotagem que vinha da minha família não tinha limites, e eu logo descobri o quão cruel e meticulosa podia ser a trama que eles haviam arquitetado para me esmagar. Mal me recuperei do mal-estar, comecei a receber mensagens anônimas.
No começo, pensei que fossem trotes ou alguma brincadeira cruel de alunos da faculdade, mas logo perceberia que o verdadeiro inimigo estava muito mais perto. As mensagens eram ameaças veladas. Fotos minhas em momentos vulneráveis, acompanhadas de frases como: "Não devia ter saído de casa. Vai se arrepender de querer viver do seu jeito. Somos mais fortes do que você imagina." Meu coração apertava a cada notificação, o medo novo, frio, invadindo meu peito. Eu já estava cansada de lutar sozinha, cansada de sentir que o chão podia sumir a qualquer instante. Eu não tinha ideia de quem estava por trás disso, mas uma coisa era certa: Juliana e Regina não iriam parar até me destruir por completo. E então veio a pior noite da minha vida. Estava sozinha no meu quarto, tentando estudar para as provas, quando senti que alguém mexia na fechadura da porta. Me levantei de um pulo, o corpo inteiro tomado por um pânico irracional. Antes que pudesse pensar em algo, a porta foi arrombada com um estrondo. "Ariel, não é hora para essa palhaçada", ouvi a voz áspera e familiar de Regina. Meu peito gelou. "O que você está fazendo aqui?" Consegui perguntar, tentando manter a voz firme, embora meu corpo tremesse. Ela entrou com um olhar vazio e desesperado, e antes que eu pudesse reagir, puxou algo do bolso, um frasco com um líquido incolor. "Vai acabar com tudo isso de uma vez", disse, com uma voz baixa, quase como se estivesse falando para si mesma. Eu não entendia o que ela queria, mas o medo tomou conta. "Regina, para. Você não pode fazer isso", gritei, tentando afastá-la. Mas ela foi rápida, despejou o líquido em um copo que estava na minha mesa e, num impulso desesperado, tentou me fazer beber. Eu lutei com toda a força que me restava, sabendo que aquela poderia ser a minha última chance. Foi uma luta horrível, visceral, com o chão e as paredes testemunhando meu desespero. Eu não conseguia entender por que ela tinha chegado a esse ponto, porque aquela mulher, que eu odiava e temia, tinha virado uma ameaça real para minha vida. Aos poucos, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, lembrei das histórias que ouvi na faculdade sobre pessoas que sobrevivem a situações extremas graças à força interior que nem sabiam que tinham. E foi essa força que me fez gritar por ajuda. "O socorro! Alguém, por favor!" Meu grito ecoou pelo prédio. Foi Carolina, que morava no apartamento ao lado, quem ouviu e correu para me salvar. Quando os paramédicos chegaram, Regina já tinha sumido. Eu fui levada ao hospital, exausta, com a sensação estranha de que aquele momento era o fundo do poço, mas também uma nova chance de recomeçar. Meus pais apareceram, mas as palavras de conforto pareceram falsas, vazias, como se estivessem apenas cumprindo uma obrigação. Juliana, por sua vez, sumiu, como se tivesse vergonha do que a madrasta havia feito. Foi no hospital que tomei uma decisão definitiva. Não importava o quanto eles tentassem me derrubar, eu iria resistir. A recuperação foi lenta e dolorosa. Cada dia que eu passava longe daquela casa podre, mais eu sentia o peso da rejeição, da traição, da solidão. Mas também sentia a semente da minha reconstrução germinar. Comecei terapia, para entender as cicatrizes que aquela família me deixou. As sessões foram dolorosas, porque eu tive que encarar traumas que evitava há anos, a sensação de não ser amada, de ser invisível, de ser sempre a errada. Mas aos poucos, fui me reencontrando. O mais difícil foi encarar Juliana de novo. Numa tarde chuvosa, meu celular vibrou com uma mensagem inesperada. "Precisamos conversar." Era ela. Meu coração disparou. Será que ela queria pedir desculpas? Ou estava armando mais uma cilada? Com medo, mas também com esperança, aceitei o encontro. Nos encontramos num café neutro, longe de olhares e julgamentos. Ela estava diferente. O sorriso falso tinha desaparecido, substituído por uma expressão cansada, quase derrotada. "Ariel, eu sei que errei muito com você", começou com a voz baixa. Por um momento, quase acreditei que ela realmente sentia remorso. "Eu sempre quis ser a filha perfeita, a que todo mundo amava", continuou, "mas no processo me perdi. E acabei machucando você, que só queria um pouco de amor. Eu quis acreditar, mas não podia esquecer tudo o que aconteceu." "Juliana, eu não sei se posso confiar em você", respondi, segurando as lágrimas. Ela sentiu, entendendo minha dor. "Eu quero mudar. Quero que a gente se ajude a reconstruir tudo isso." Naquele instante, senti algo que não sentia há muito tempo, uma pequena esperança. Talvez fosse possível reconstruir não só minha vida, mas também os laços despedaçados daquela família. Mas eu sabia que o caminho seria longo e cheio de armadilhas. E o mais importante, eu precisava aprender a me amar antes de qualquer coisa. Enquanto saíamos do café, uma sombra observava à distância. Regina. Ela não desistiria tão fácil. O jogo estava longe de terminar. Depois daquele encontro com Juliana, eu queria acreditar que as coisas poderiam mudar. Aquela esperança tênue, quase frágil, me aqueceu por dentro e me fez pensar que talvez, só talvez, eu não estivesse sozinha nessa luta. Mas eu não podia me enganar. A verdade era que aquela casa, aquela família, era uma armadilha de espinhos, pronta para me ferir a cada passo que eu desse.
Regina, mesmo hospitalizada, continuava a ser a ameaça que pairava sobre mim, e eu sabia que ela não desistiria até me ver quebrada. Voltei para o meu pequeno quarto, agora meu refúgio, e tentei focar nos meus estudos e na terapia. Carolina se tornou meu porto seguro, sempre ao meu lado, me lembrando do meu valor quando eu duvidava de mim mesma. Mas a paz foi curta. Numa manhã cinzenta, recebi uma mensagem que fez meu coração congelar. Cuidado com o que vai fazer. A casa pode não ser segura, mas o mundo lá fora pode ser pior. Era anônima, mas eu sabia quem estava por trás. Regina. E então começaram os pequenos ataques. Meu dinheiro desaparecia misteriosamente da minha conta. Meu computador foi hackeado, e meus arquivos pessoais foram deletados. Meu quarto, que deveria ser um santuário, virou alvo de vandalismo. A porta amanheceu riscada com ameaças, e meu espelho estava quebrado em vários pedaços. Cada ataque era uma facada, uma tentativa clara de me fazer desistir. Mas eu resistia. Enquanto isso, Juliana tentava se manter próxima, mas havia um ar estranho entre nós. Ela parecia presa entre o desejo de consertar as coisas e o medo de perder o lugar que tinha conquistado na família. Numa tarde, enquanto caminhávamos pela praça perto da faculdade, ela desabafou. Eu não aguento mais essa guerra, Ariel. Eu só quero paz. Eu queria acreditar nela, mas as dúvidas continuavam me corroendo. E o que vai fazer para isso? Perguntei, olhando nos olhos dela. Ela suspirou, como se estivesse carregando um peso enorme. Vou tentar convencer a mãe a aceitar você de verdade. Quero que a gente seja irmãs, não inimigas. Mas as palavras nem sempre são suficientes. Naquela mesma noite, recebi uma ligação que me congelou a espinha. Se não desistir, vai se arrepender para sempre, disse uma voz rouca e ameaçadora do outro lado da linha, antes de desligar. Eu sabia que era Regina. O medo se instalou de novo, mas dessa vez eu não recuei. Decidi confrontar meus pais, exigir que tomassem uma posição. Afinal, eles eram os adultos daquela família, os responsáveis por proteger a mim e a Juliana. Num jantar tenso, perguntei direto. Vocês vão deixar que Regina continue me atacando assim? Ou vão me ajudar a sair dessa? Meu pai desviou o olhar, minha mãe abaixou a cabeça, e Juliana permaneceu em silêncio. Ariel, você precisa entender que não é tão simples, disse minha mãe com voz fraca. Eu sentia a hipocrisia no ar, e meu coração se partia mais uma vez. Naquele momento, tomei uma decisão definitiva. Eu precisava sair daquela casa para sempre, buscar minha própria vida, longe daquele ciclo de dor. Comecei a planejar, com a ajuda de Carolina e de um terapeuta, um caminho para a independência total. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que ficar era morrer um pouco a cada dia. As semanas seguintes foram uma luta constante. Entre estudos, trabalho e as ameaças constantes, eu tentava me manter firme, mas a pior surpresa ainda estava por vir. Numa tarde chuvosa, quando eu chegava em casa para pegar umas coisas, encontrei a porta do meu quarto escancarada. Entrei devagar e vi um bilhete no chão, escrito com letras tremidas. Você acha que pode fugir? Nunca será livre. Meu coração disparou, a adrenalina tomou conta. Mas foi o que estava dentro do quarto que me deixou sem fôlego. Meus pertences estavam destruídos. Fotos queimadas, cartas rasgadas, meus diários espalhados e molhados pela chuva que havia entrado pela janela quebrada. Era um recado claro, eu ainda era prisioneira daquela casa. Eu queria gritar, chorar, desistir. Mas, naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Eu não podia mais ser vítima. Eu não podia mais permitir que aquela família me destruísse. Eu precisava lutar, e lutar com tudo o que tinha. No silêncio daquela noite, escrevi uma carta para meus pais. Uma carta onde coloquei tudo o que sentia, a dor, a decepção, o desejo de recomeçar longe dali. E pela primeira vez, enviei essa carta por correio, sem endereço de retorno. Eu não queria mais olhar para trás. Mas enquanto eu tentava reconstruir minha vida, a sombra de Regina e Juliana continuava a me perseguir. O silêncio da minha carta cruzando o espaço entre mim e meus pais parecia a única esperança de que algo pudesse mudar. Eu não sabia se eles iriam ler, se iriam sentir, se alguma centelha de amor ainda resistia naquele coração dividido, mas precisava tentar, porque continuar ali, naquela casa, significava afundar no vazio da rejeição para sempre. As semanas passaram, e a rotina dolorosa de ameaças, medo e resistência continuava. Eu tinha conseguido um emprego melhor, o quarto alugado já era um verdadeiro lar modesto, mas meu. A terapia me ajudava a costurar as feridas mais profundas, e a amizade de Carolina era um escudo contra a solidão. Mas o que me mantinha firme mesmo era uma promessa silenciosa, provar para mim mesma, antes de qualquer um, que eu era capaz. Um dia, o telefone tocou. Era meu pai. A voz dele estava cansada, mas havia algo diferente. Ariel, recebemos sua carta, disse ele, hesitante. Quero que saiba que sentimos muito por tudo que aconteceu. Talvez a gente tenha falhado com você, mas queremos tentar consertar. Meu peito apertou, e as lágrimas vieram sem avisar.
Pai, eu só quero uma chance, respondi, a voz trêmula. Então vamos conversar. Todos nós. Marcamos um encontro na casa onde cresci. Eu, eles, Juliana e até Regina, que para minha surpresa, também estava ali, com um semblante abatido. O clima era tenso, carregado de anos de mágoas, mas também de uma vontade latente de recomeço. Meu pai tomou a frente. Regina passou por momentos difíceis, e todos nós também. Mas isso não justifica a dor que causamos a você, Ariel. Regina abaixou a cabeça. Eu errei, disse com a voz embargada, fui cruel, e sinto muito. Não quero mais ser a inimiga. Juliana olhou para mim, seus olhos marejados. Eu também quero mudar. Quero que sejamos irmãs, não rivais. Foi um momento de choque, de incredulidade e ao mesmo tempo de esperança. Eu não sabia se podia confiar, mas percebi que o verdadeiro inimigo não era uma pessoa, mas o ciclo de rejeição e dor que nos consumia. Começamos a conversar, a expor mágoas e tentar entender os erros do passado. Foi doloroso, porque abrir feridas antigas nunca é fácil, mas era necessário. Nos meses seguintes, com o esforço de todos, conseguimos reconstruir os laços quebrados. Regina passou por acompanhamento psicológico e começou a se tornar uma pessoa diferente. Juliana e eu nos aproximamos de verdade, aprendendo a respeitar nossas diferenças e apoiar uma a outra. Eu conquistei meu espaço no trabalho, na faculdade e principalmente, dentro daquela família que aos poucos deixou de ser um campo minado para se tornar um lugar de acolhimento. Mas a batalha mais difícil foi comigo mesma. Aprendi a me amar, a valorizar minha força e a acreditar que merecia ser feliz. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele momento em que minha comida foi jogada no lixo foi o ponto de virada. Foi ali que entendi que, apesar das tentativas de me destruir, eu podia me reconstruir. A vida não é feita de perfeição, mas de superação. E eu escolhi ser mais do que uma vítima. Se minha história serve de algo, é para dizer que mesmo na escuridão mais profunda, a luz pode aparecer. Basta ter coragem para procurar. Obrigado por acompanhar até aqui.